Olá, poderosa! No episódio de hoje, vamos receber a doutora Joana Lima. Ela é cientista brasileira, pesquisadora em oncologia na Universidade de Oxford, atualmente considerada a melhor universidade do mundo. A doutora Joana pesquisa sobre o processo de iniciação do câncer renal e é uma piauiense que está representando muito bem o nosso estado na Inglaterra. Seja muito bem-vinda, doutora Joana. É com muito prazer que o Elas Têm Poder Podcast recebe aqui, uma cientista e uma cientista piauiense. Isso é muito poderoso. A gente, mostrar para o mundo a força, o poder da mulher brasileira e, em especial, aqui agora, da mulher piauiense. Então, me conte aí, seja muito bem-vinda e já quero lhe perguntar como foi essa história de sair do Piauí para Oxford. Conte aí para a gente se inspirar na sua história. Muito obrigada pelo convite, podcast maravilhoso. Obrigada. Cheguei no Piauí e ouvi falar desse podcast. Olha aí. E, bom, ser mulher já não é tão fácil, né? E Com quando certeza. eu estudava aqui no Piauí, saí do Piauí e teve etapas até chegar em Oxford. Não foi tão direto, né? Sim. Do Piauí para Oxford. Teve alguns Conte caminhos, um pouquinho né? aí, por exemplo, da sua infância, como é que é família, Sim. se foi fácil, se você teve um acesso a bons colégios. Olha, eu sou filha de mãe solo, né? Então, a minha mãe sempre fez de tudo. Primeira da família a estudar e a atingir esse grau de mestrado, doutorado. Sou a primeira e única até o momento, né? E a minha mãe nunca teve nenhum grau de instrução, né? Nem faculdade, nem nada do tipo. Mas ela sempre teve uma visão de me dizer que era a única forma de saída era estudar. Legal, uma forma de transformar a realidade, né? Para Sim. melhor. Então, na minha casa, eu fui criada com essa cultura de que nossa prioridade é sempre alimentação e estudo. E o estudo. Isso, todo o resto é muito secundário, né? E ela sempre me estimulou. Nós tivemos muitas ajudas, né, de pessoas. Todas as escolas que eu estudei aqui em Teresina, elas não existem mais. Eram escolas pequenas. Escolas de bairro, de né? bairro, bem pequenas. Mas que foram de pessoas que nos ajudaram muito na época, né? Minha mãe era mãe solo, às vezes não podia me buscar de volta na escola. Ou atrasava pagamento. Ou não podia pagar por um tempo. E essas pessoas sempre ajudaram. Então, eu acho que é uma parte do processo, né? Que nunca é um mérito apenas da gente, Sim, né? é muito importante Tem uma a gente rede. ter com quem contar, Isso. né? Naquela época, eu muito criança, eu não tinha noção, né, Sim. disso. Mas hoje em dia, sempre que eu tenho a oportunidade, eu sempre agradeço essas pessoas, porque não tenho como mencionar nomes, Sim. mas eu acredito que elas, ao me ver hoje em dia, elas devem pensar nisso. E eu sempre gosto de deixar meu profundo agradecimento a todas essas pessoas que, de algum modo, ajudaram a minha mãe ou a gente de algum modo. Então, estudei aqui, fiz todo esse período aqui e entrei na faculdade de Biologia. Sim. Né, na Federal do Piauí. Não era o meu curso de sonho. Meu curso de sonho era Biomedicina, mas não tinha no Piauí. Sim. E eu não tinha condição de estudar fora, né? Por questões financeiras. Sim. Então, fiz Biologia. E aí, eu acho que é algo muito comum e que eu sempre falo, né? Hoje em dia que trabalho com alunos, é muito comum ver os alunos que não estão contentes com o curso que fazem. E isso também foi comum comigo. Aconteceu comigo. Eu não gostava do curso de Biologia, até um determinado momento em que eu encontrei uma professora que foi minha orientadora durante esse período, né, da faculdade, que cursava a disciplina de Genética. E aí eu me encontrei, né? Se encantou. Me encantei com essa área da biologia, de estudar fisiologia, bioquímica, genética, tudo que envolvia mais parte de humanos. E envolvia doenças, né? Tipo de fisiologia, diabetes, câncer, todas as doenças. Então, eu gostava muito. E o câncer era a minha favorita. Eu achava incrível. A gente pode até fazer essa alusão aqui ao podcast. É uma célula muito poderosa. Olha. Que tudo ela é capaz de fugir, que tudo ela é capaz de seguir crescendo. E nada que a gente faz até os dias atuais a gente consegue ter tanto sucesso, né? Então, realmente, do ponto de vista da biologia, é algo que curioso, curioso. Né? E eu acho que eu penso às vezes assim,
A gente, como leigo, não entende mesmo como é o processo. Às vezes eu penso, será que não existe mesmo uma cura para o câncer? Por que que a ciência já evoluiu tanto e até hoje não existe essa certeza de dizer, não, isso bem aqui vai curar? É uma célula que muda, né? Que adapta. E eu acho que ensina a gente sobre a vida, né? Sim. De adaptação. Porque as pessoas... Existem hoje inúmeras teorias, né? De que existem curas tem gente e mais que diz curas. que já existe cura, que as indústrias indústria, farmacêuticas escondem, né? E eu sempre falo, olha, se existisse cura do câncer, o Steve Jobs Pois é. não teria morrido. Hoje a gente tem o rei da Inglaterra, né? A princesa. Então, não é apenas uma doença que atinge pobres, né? Verdade. É uma doença que pessoas ricas no mundo, todo mundo, independente de classe social, de dinheiro, de etnia, do que seja. Ela está presente, né? Então, eu sempre falo, você acha que se existisse uma cura, o Steve Jobs não teria sido curado? Né? É verdade. Realmente, pensando né, por esse lado. E a parte de... Tem muitas pessoas também que falam que o emocional, ele desencadeia tipos de câncer. É verdade? Já tem muitos estudos que falam, né? Estresse, né? Muito estresse. Hoje em dia a gente tem... Até eu trabalhei por muito tempo com pacientes, né? No Brasil, quando eu morava em São Paulo, durante o mestrado e doutorado, eu trabalhava com câncer de intestino. E aí a gente via, né, um número altíssimo de pacientes, que muitos pacientes recebiam a notícia e que por mais que o prognóstico daquele paciente fosse péssimo, eles tinham aquela mentalidade de cura. Sim. De dizer, eu irei conseguir, eu irei melhorar, eu irei curar, eu irei fazer o tratamento. Então, a mentalidade bem forte, sabe? E eles conseguiam, de certo modo, levar um tratamento bem melhor do que aqueles que no momento do diagnóstico parece que você já dava uma fraquejada. Já se entrega, né? E você ali se entrega, né? Então, eu sempre falo, o diagnóstico de câncer não é ali um fator determinando uma sentença de dizer você vai morrer, né? Hoje em dia, existem tratamentos, né? Existem pessoas curadas. Eu tenho uma tia, câncer de mama, retirou a mama e já está há 20 anos curada, né? Então... São casos, né? Ela, assim como ela, são muitos. Sim. Mas existem casos que a gente hoje não consegue. Principalmente no Brasil, o pior do Brasil é o diagnóstico muito tardio. É verdade. Eu fui voluntária, eu digo que fui porque eu pedi desligamento, porque eu não estava tendo tempo de ir lá prestar o meu serviço. Eu fui por 20 anos voluntária da Rede Feminina de Combate ao Câncer. E, inclusive, a última campanha que teve foi exatamente pedindo ajuda para... acho que era comprar um sistema, eu não lembro direito, que era para a gente, para as mulheres, para as voluntárias, para toda a rede feminina do Brasil, conseguir ter mais celeridade no diagnóstico. Sim. Porque é isso que você está falando. Já, quando descobre, já está muito avançado, tarde, né? Muito avançado. E aí não há ciência, não há tratamento, nada que a gente possa fazer. E isso eu acredito que é para qualquer doença na vida, né? Não é apenas o câncer. Sim. Mas é algo que eu sempre falo e reitero, né? No Brasil existe essa dificuldade das pessoas de resistirem, por exemplo, homens, né? Sim, homens que chegam aos 50 também. anos e não querem ir ao médico. É verdade. Por tipos de preconceitos, por dificuldades. Isso tem que ser quebrado no dia a dia, né? A gente tem... E eu sempre coloco a culpa também na gente, que está na ciência e no laboratório, porque é a minha função. Enquanto cientista, chegar para a sociedade e explicar. Então, quando eu paro nas ruas e... Um exemplo, né? Eu moro na Cacimba Velha. Sim. A minha mãe mora na Cacimba Velha, num sítiozinho. Então, quando eu chego lá, se você for lá, é totalmente diferente da vida, vamos dizer, da nossa região aqui da cidade, né? Então, as pessoas, elas não têm entendimento muito. Verdade. Então, quando elas vêm perguntar, mostrar um exame... perguntar alguma coisa, eu acho que é uma obrigação social minha. Sim. Parar e aprender a falar com aquela pessoa. Hoje em dia, eu vou para os Estados Unidos, eu falo com médicos, eu falo com doutores, com professores renomados em Oxford, onde quer que seja.
mas eu tenho que aprender a falar com a... Sim. Então, trazer a informação para a linguagem daquela pessoa. E esse é o meu papel, eu acredito que se eu me destaco, se eu descubro um poder nessa minha área perante toda essa elite científica, e se eu não consigo passar isso para a sociedade ou para pessoas, ou ensinar isso, ou até mesmo para minha mãe. Sim. Né? Se eu não consigo fazer com que a minha mãe entenda o que eu faço, eu falhei. Verdade. E aí, mas vamos voltar, né? Depois a gente continua na história do câncer aí, do que a ciência fala, mas muito importante também é a gente mostrar para a nossa audiência, e eu já aproveito aqui para falar com você que está aí do outro lado, que está assistindo esse episódio, de uma piauiense que está hoje em Oxford. Né? Ela é uma cientista, então é um motivo de muito orgulho para todos nós, e que você possa aí compartilhar o máximo que você puder desse episódio, porque isso pode inspirar um estudante, né, que está aqui, está achando, mas é muito difícil, eu nunca vou conseguir. Né? Pode inspirar aí uma outra pessoa, uma mãe que está passando por uma grande dificuldade e acha que não vai dar conta de ajudar e o filho a estudar. Então, vamos compartilhar o que é bom. Eu digo muito que aqui o podcast ele é um canal de luz aí no mundo. Né? Eu digo que cada mulher que vem aqui, ela pode ser luz na vida de uma outra pessoa que está ali assistindo. É verdade. Então, é nosso dever, já que a gente tem, né, acesso a tudo isso aqui, mostrar o que há de bom, mostrar, né, uma possibilidade, uma luz. Então, você aí do outro lado que está assistindo, pode também nos ajudar, compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário aí, o que você está achando da conversa, alguma pergunta que você queira fazer, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda no canal, inscreva-se nesse canal, para que cada vez mais essas histórias possam ser disseminadas pelo mundo. Então, cada um fazendo a sua parte, como você disse. Se você não puder, não conseguir explicar para sua mãe o que você faz, você falhou. Porque o que adianta ter um título, ter tanto conhecimento e esse conhecimento não poder ser transformado numa ajuda, né, para uma pessoa. Exato. É muito importante isso aí que você está fazendo hoje. Eu sei também que você faz um trabalho nas redes sociais, né, ajudando outros estudantes que queiram ir para estudar em outros países. Você pode também falar um pouco, mas, enfim, você saiu daqui e foi para São Paulo. Eu fui para São Paulo. Em São Paulo, novamente com bolsa de estudo, durante o mestrado e doutorado no mesmo lugar, né? Trabalhando com câncer de intestino. E como era que você se mantinha lá? Tinha muito dinheiro? Como era que... Né? Como é que foi? Porque também é importante a gente dizer. Isso. A pessoa lhe vê hoje aqui, né, toda bonita, arrumada, né, falando e contando da vitória, né, que já teve. Mas isso é um processo, né? E nesse processo eu digo muito que existem pessoas que elas querem o resultado, mas elas não estão dispostas a passar pelo processo. Né? Pelo processo, né? Pela dor, pelas coisas que a gente tem que abdicar, né? Para conseguir. Durante o meu mestrado e doutorado, e aí eu sempre volto a falar, isso é independente de governo, né? Existem financiamentos para as pessoas. Em todo governo, a gente passa por ciclos, né? Às vezes mais, às vezes menos. E aí a gente luta e consegue mais e depois volta. São ciclos. E esses, tanto do Estado quanto do governo federal, existem financiamentos para alunos, né, de pós-graduação. E eu sempre deixo claro porque as pessoas sempre criticam o Brasil, e o Brasil é um dos países que mais disponibilizam bolsas, né? É mesmo, eu não sabia disso. Sim, alunos de mestrado, por exemplo. No exterior, é muito mais difícil você conseguir uma bolsa de mestrado no exterior, ou seja, alguém lá fora que te financie para você apenas estudar. Já no Brasil é mais comum. O valor é pequeno? Né? Então, durante o meu mestrado, eu passei 2 anos, eu ganhava R$ 1.500 para morar em São Paulo, pagar aluguel, comida, transporte, tudo, né? Para se manter. Sim. E dedicação exclusiva. Eu não podia trabalhar, tinha que ser dedicada ao estudo, né? O meu trabalho era estudar. E durante o doutorado, R$ 2.200 para apenas
Estudar também. Exato. E morar em São Paulo, que é uma cidade cara. É um custo de vida caro. Custo de vida caro. Então, hoje em dia, imagina, morei em casa, dividindo casa com 8 pessoas. Olha aí. Estudantes dos mais diversos lugares do Brasil, lugares que eu nem conhecia, nunca nem tinha noção que aquele lugar existia, né? E morava dividindo casa, dividindo quarto. Situações realmente há diversas difíceis, às vezes, né? Por muitas vezes, eu sempre brinco, né? Eu lembro de situações na casa, que era casa compartilhada, em que geladeira compartilhada, então comprava comida, imagina. Aí o outro ia lá e comia. O outro ia lá e comia, né? Eita. Então, eu chegava em casa cansada, você imagina? Aí não achando tinha que você tinha um cuscuz na geladeira. Eu chegava e não tinha. Meu Deus. Então, são situações que, claro, você mora com a mãe, mora com o pai, mora em casa, seja do mais pobre ao mais rico, você tem o seu lugar, o seu conforto. Sim, verdade. Né? Lá você mora com pessoas que você não conhece. Tem que se adaptar. Tem que se adaptar. Tem que ter jogo de cintura para não brigar. Mas eu acredito que tudo isso foi parte do meu processo de adaptação. Né? De regenerar ali naquele movimento. De criar resiliência. De criar resiliência, né? Que é... Vou sustentar isso, né? Sim. E durante esse período... Passou pela sua cabeça desistir, vamos dizer, nesses momentos de muita dificuldade? Nunca. Eu confesso que nunca passou na minha cabeça largar aquilo, porque eu sempre faço a comparação. Eu só trocaria por algo melhor. Né? Mas largar para fazer o quê? Eu não tinha uma resposta. Não tinha perspectiva se voltasse, voltar né? para o Piauí, e quando eu saí daqui, né, eu trabalhava em escola pública. O quê? O salário R$1.200, R$1.300 para uma professora. Que trabalha dia e noite, né? Porque eu digo muito, o professor, ele não trabalha só lá na sala de aula. Ele trabalha em casa, planejando a aula. E o meu sonho sempre foi ser professora. Sim. Então, quando eu dava aula aqui nas escolas públicas, eu era a mesma professora que eu sou hoje em faculdade, né? Que eu gosto do ensinar. Sim. Mas não tinha como voltar, né? Não tinha como largar aquela opção. E também não dá para viver só de amor, né? Vamos dizer. Não dá para viver... Não temos que romantizar. Sim. Professor é mal pago. É verdade. Professor não é valorizado. E professor precisa, né? Se não fosse o professor, nós não estaríamos aqui. Nenhum profissional, né, existiria. Isso. Então, o professor tem que ser valorizado. Verdade. Não existe como o pior salário do Brasil e ser o professor. Me digam exatamente, vamos entrar agora nisso. Lá na Inglaterra, por exemplo, como é o salário do professor, o status do professor, em comparação ao nosso país? Olha, é bem diferente, né? Eu sempre brinco, né? É muito diferente, muito. Eles têm valor, né? O meu professor, por exemplo, é um médico. Se você pensar, a profissão aqui hoje, a gente valoriza médico, né? Sim. É uma profissão bem remunerada. Uma pessoa que se forma em medicina, já sai do curso, sem fazer nada mais, ele consegue tirar um bom dinheiro. Sim. Né? Fora, no exterior, todas as pessoas que se formam em medicina, eles vão para fazer um mestrado e um doutorado na Inglaterra, né? Faz parte do treinamento deles. O meu professor, por exemplo, ele era um médico que abdicou da carreira de medicina para ser cientista. Aqui no Brasil, é muito raro você encontrar casos desse tipo. Por quê? Um professor nunca vai ganhar o salário de um médico. Verdade. Né? É uma realidade. É uma realidade diferente. E lá, professor tem muito valor. Claro, se eu comparo na Inglaterra um professor com um economista ou com um advogado, que é uma das pessoas mais bem pagas na Inglaterra, é diferente. Ele vai ganhar menos. Isso, o professor vai ganhar menos. Mas não é que ele seja, vamos dizer, tão humilhado uma classe sofrida, quando no né? Brasil. Isso. Hoje você olha para um professor, você vê que ele é sofrido. Ele trabalha na sala de aula, ele chega em casa, ele tem que trabalhar. Professor que tem que corrigir prova, professor que tem que corrigir redação. E não é reconhecido. Não. E ainda mais, eu digo, tanto em escola como em faculdade particular, muitas vezes ele ainda é humilhado. Muito. Porque quando aquele pai está ali pagando a mensalidade, muitas vezes o filho não quer nada com a vida, né? Não está estudando nem nada. O professor não pode nem reprovar esse menino. Isso. Eu já conversei com professores. E eu falo isso, né? Quando eu falei para minha mãe que ia fazer biologia, eu sempre falo isso para as pessoas, porque eu sei que sempre tem casos em famílias. A minha mãe, que hoje
ama o que eu faço, que entende que era realmente o que eu queria. Aham. Quando eu passei em biologia, eu passei biologia na federal, química na estadual. E eu optei por biologia. Eu não podia cursar os dois porque tinha choque de horários, Sim. né? A minha mãe falou, você vai morrer de fome. Uhum. Ainda bem que você não acreditou na Isso. sua mãe, né? Porque na época ela tinha o sonho de que a gente mudasse de vida, Sim. né? E ela não enxergava Ela não isso enxergava. como sendo professor. E isso é uma cultura que a gente precisa quebrar. Verdade. Nas casas, a gente tem que ensinar os filhos. Quem você tem que valorizar na escola é o seu professor. É, A gente tem que ensinar isso de criancinha. é. Porque a criança vai para a escola e hoje em faculdade particular, eu já dei aula aqui em faculdade particular, Uhum. em São Paulo, né? Já rodei várias cidades do Brasil. Quando eu morava no Brasil, Sim. eu dava aula em pós-graduação. Então, todo final de semana eu estava em um estado do Brasil dando aula, sábado e domingo. Uhum. E tinha casos de alunos que era como, tipo, eu estou pagando. É triste, né? E Um é muito professor triste. que se dedicou a vida toda, que né? leva o ensino a sério, escutar um negócio desse. E muito mais quando é mulher. Né? Então, É. não pense você que durante esse mestrado, doutorado, Estados Unidos, Oxford, não sofri tipos de, digamos, discriminação por ser mulher. Né? Eu tinha que... Parecia que eu tinha que mostrar muito mais. Do mesmo jeito, quando eu cheguei em São Paulo, por ser nordestina, Sim. o sotaque. Fala um pouquinho, então, porque, né? Sim. Essa parte da mulher é importante, assim, da mulher precisar ter o dobro do esforço, ou o triplo, sei lá, para ser respeitada, reconhecida naquela área. Sim. E a gente sabe que, por mais que digam que não existe o preconceito contra o nordestino. Sim. Né? E eu não sei se lá, quando você chegou na Inglaterra, e por ser mulher, e também quando vai para fora do país, se também existe o preconceito por ser brasileiro. Sim. Né? Primeiro, São Paulo, né? Quando cheguei em São Paulo, sim, diversas situações, né? Primeiro, por ser nordestina. Na pós-graduação, isso é um dado que eu acho legal falar, imagina que mulheres, elas estão agora, a gente está ocupando, digamos, 50%, 60% do número de vagas. Ou seja, se você pensar mais do que homens na pós-graduação. Porém, nós ainda estamos em cargos menores. Nós não estamos em cargos de liderança ainda. Quando você olha cargos de liderança, ou seja, professores, pesquisadores, o número de homens é bem superior ao número de mulheres. Então, as mulheres, elas estão ali na base e eu acho que a gente vai mudando, né? Com o tempo. E como mulher, e como essa mulher, né, que já galgou alguns espaços, alguns degraus, o que você acredita que seja um fator que desencadeia essa desigualdade de mulheres em cargos de liderança? Na sua área, por exemplo, como cientista. É porque a mulher, ela pode ser muito inteligente, mas ela não consegue se posicionar. O que é que atrapalha, que eu até lembrei daquele filme Radioactivity, né? Sim. Que fala que a mulher lá, ela ajudava o marido e tal, e ela descobriu alguma coisa, mas ela não pôde receber o prêmio. Isso é uma coisa tão comum e que eu acho que vale a pena a gente ressaltar, né? Que eu não sei se você já ouviu falar no efeito Matilde. Não. Efeito Matilde é algo relacionado à pesquisa, ciência, né? No mundo, em que mulheres, elas executam o trabalho, mas elas não têm o mérito daquilo. Meu Deus. Ou seja, isso aconteceu já na minha vida, na vida de diversas cientistas. E eu sempre ressalto aqui a doutora Jaqueline Góes, que foi a cientista que sequenciou o genoma da Covid e ficou famosa, né, por ser uma cientista brasileira, uma mulher negra, nordestina, né, que estava em Oxford, né? Ela estava em Oxford também. E durante a Covid ela conseguiu dar um passo gigante, né? Em várias entrevistas dela, você consegue detectar que ela fala claramente como que ela passou por isso. Então, esse efeito Matilde é justamente isso. Eu descubro algo e estou num grupo onde a maioria são homens. E aquela minha descoberta, ela não tem visibilidade. Certo? Ou a minha ideia. E aí, um homem... toma essa ideia para si. Para si. E vamos dizer, a láurea de todo o processo vai para o nome daquela pessoa, não para o meu.
Meu né? Deus, é incrível. E isso é um processo comum até os dias atuais. E o que a gente pode fazer para mudar esse negócio? Só para você ter uma noção, em Oxford, nós estamos comemorando agora 106 anos que a primeira mulher recebeu o diploma. Que ela pôde receber o diploma. A gente está falando da Universidade de Oxford, como você disse, a melhor do mundo. Então, mulheres há 106 anos atrás, elas até podiam ir para a faculdade, elas assistiam a aula, como o filme retratou muito bem. Sim. Mas, na formatura, elas não tinham direito ao diploma. Que louco, não é isso? Muito louco. Então, quando eu vou a Oxford, eu sempre posto, né, nas minhas redes as escolas que as mulheres iam e as fotos delas. Estão lá. Elas iam para a escola, assistiam uma aula, faziam um curso inteiro de matemática, de biologia, de direito, de medicina, do que fosse, de sociologia, mas elas não tinham direito de praticar. Era só para elas aprenderem. Meu pai. Como é que pode, né? Ainda bem que está melhorando, Isso. Não é um pouquinho ainda, tem muito o que melhorar. Então, se você pensar, eu sempre ressalto isso porque ainda é algo muito comum. E é importante falar, né? E as mulheres, normalmente, eu acho que até a gente ter consciência que a gente passou por isso, demora um tempo. Sim. No momento, eu acho que a gente não tem consciência daquilo, porque imagina, eu estou em Oxford, né? Então, para mim, já é uma conquista, já é uma vitória. Se eu passo por isso lá, eu vou achar que aquilo é que eu tenho que passar aquilo para conseguir algo melhor depois. Então, até você ter consciência de todo esse processo, inúmeras colegas, né, meninas mais jovens que estão ingressando, indo para o exterior, eu acho que a gente precisa eu sempre falo, ser um pouco mais firme. Se posicionar. Né? E dizer, eu não aceito isso. Eu entendo que é difícil quando se tem apenas aquela opinião, aquela opção, né? E é muito interessante a gente tocar nesse assunto e falar, e eu gosto muito, e esse aqui, o nome desse podcast, Elas Têm Poder, é bem mesmo para enfatizar que nós temos poder, mas não o poder de subjugar ninguém, mas esse poder interior de realizar o que a gente quiser. E a gente precisa, em primeiro lugar, acreditar. Sim. Porque, como você diz, o efeito Matilde, que eu nem conhecia, e várias outras coisas que acontecem, vão minando a autoconfiança dessa mulher. Exato. E um podcast como esse, onde eu trago mulheres para contar suas histórias inspiradoras, a ideia é essa, eu digo sempre para a mulher que está ali assistindo, a gente está aqui para despertar o seu poder. Porque, através de uma conversa dessa, a mulher começa a se ligar, né, a entender. E, cada vez mais, a gente precisa buscar leituras. Tem um livro que é O Poder Pessoal, se eu não me engano, esse é o título do livro, que uma socióloga, ela mostra de pesquisas também que fez, eu acho que ela é americana, eu esqueci agora o nome dela, ela fala de posições de poder que fazem com que a gente, em estudo mesmo, como o cérebro, né, o que acontece no nosso corpo, a gente se sentir mais poderosa num momento como esse. Por exemplo, tá lá, tem, sei lá, um grupo de 6 pessoas, tem 5 homens e uma mulher. E a mulher descobriu, o mérito é dela, e esse homem vai lá e rouba a ideia dela. Essa mulher ter coragem e força para se posicionar. Eu estava falando antes na conversa com você, antes da gente começar aqui, que eu sou fã da Malala, né? Sim. E o fato de eu ser fã dela, além dela ver a educação como realmente algo de muito valor, que eu também valorizo muito, foi a coragem dela. Olha, aquele discurso dela, quando ela ganhou o Prêmio Nobel, Sim. Toda vez que eu escuto aquele discurso, eu me arrepio. Porque ela foi muito corajosa, aquela menina. Foi. Porque ela Muito poderia ter nova. parado. Né? Ela quase morreu. Ela poderia ter dito, não, tá bom, vou ficar na minha. Não, e ela enfrentou. E ela disse, olha, uma caneta e tal. Aquela frase, né? aquele trecho bem bonito lá que ela fala. Eu achei incrível. E eu gosto muito de falar isso, porque realmente é uma coisa que a gente, como mulher, precisa cada vez mais aprender. Se posicionar. Né? Nas nossas empresas, eu converso muito com as mulheres. E, às vezes, acontece de uma mulher ser tão preparada, tão boa, tão competente, e aí surge uma vaga de uma promoção. E a gente chama essa mulher para conversar com ela, e ela... Aquela história da autocobrança, parece que a gente se cobra mais, muito. A gente quer ser perfeita. E aí os homens vão passando na frente, por quê? Porque
historicamente, tudo já foi mais fácil para eles, Sim. né? Então, ele vai lá, nem tem tanto conhecimento quanto aquela mulher, mas ele vai lá e faz. Mas você sabe que isso, se eu trago isso para minha área, né? De cientistas. Se você imaginar, por exemplo, uma luta muito grande que nós tivemos, imagina, eles julgam mulheres e produtividade na universidade com produtividade científica. Sim. O que é que isso quer dizer? Eu faço uma pesquisa, eu tenho um grupo, eu tenho estudantes que trabalham, a gente estuda câncer, a gente estuda diabetes, o que quer que seja. Uhum. E a gente vai publicar artigos das nossas descobertas. Sim. Experimentos diários que a gente faz, perguntas, respostas e vamos indo. Descobrimos uma coisa, nós enquanto grupo, né? Publicamos e aquilo é a métrica, né? Sim. Artigos publicados. Sim. Então, a universidade, ela gira em torno de produção científica, né? Uhum. Só que se você parar para pensar, o que acontece com a mulher quando ela engravida? Ela para Ela dá uma parada. por um período. Uhum. Você consegue imaginar que esse período é uma luta e em muitos lugares ele não é descontado do período da mulher? Ou seja, a mulher ficou sem produzir cientificamente ali por o quê? Sim. 1 ano, 2 anos, porque é o retorno dela durante a gravidez, né? O parto, o período de retorno. Enquanto isso, temos homens na universidade produzindo o tempo inteiro, que eles não pararam. Então, a mulher, se eu tenho no meu currículo esse período, imagina, de 2 anos ausente, já vai contar negativamente. Então, a gente tem que lutar. Hoje em dia, existem propostas, né? O governo já lançou propostas de que não se pode contar esse período na mulher, porque a mulher estava executando o papel de mãe. Estava gerando outro, né? Como você vai contar e descontar aquilo? Então, existem, por exemplo, todos nós, pesquisadores, escrevemos pedido de verba. Porque a gente só faz ciência se tiver dinheiro, Sim. né? Comprar insumos, bolsas de estudo para os alunos, tudo. E esse pedido de verba para esses alunos, né? Conta essa produtividade, conta esse número de artigos, tudo isso. Sim. E você tem que explicar. Olha, durante esse período eu estava na maternidade. E imagina que normalmente quem está julgando esses projetos são rede de homens, porque eles estão no topo. Sim. Né? Então, muitos não querem descontar esse período de maternidade. Então, olha, em Oxford, eu tive contato com uma mulher que ela é muito firme na ciência, né? E produz muito cientificamente, artigos. Ela é professora em Oxford. E você acredita que ela tirou 15 dias de maternidade? De licença maternidade? De licença. 15 dias. Porque ela tinha a pressão de que ela tinha que voltar para manter a produção científica. E aí, até que ponto isso, né? Porque vale a pena, né? Até que ponto isso vale a pena. Então, são muitas questões são muitas batalhas, a mais, né? Que nós, mulheres, temos que enfrentar nesse aspecto para poder ser valorizada enquanto cientista. E eu te falo isso, hoje, nós estamos em 2024. Hoje, em inúmeras situações, aqui no Piauí, eu já tive pessoas que me abordam, né? Então, imagina, eu cheguei em Oxford, o meu professor, um homem britânico, né? Ele foi laureado ao Prêmio Nobel em 2019. Então, saiu em todas as manchetes, uma piauiense brasileira que faz parte do grupo, porque eu trabalhava junto com ele. Sim. Claro, o prêmio é dele, não é meu, né? Eu sou parte do grupo dele. Parte das pessoas que fazem. Tipo, todo mundo foi lá e fez, mas ele ganhou o prêmio dele, o título é dele, né? Nós somos parte do grupo dele, certo? E, claro, ele começou essa ideia há 30 anos atrás. Sim. Eu tava o quê? Eu tinha 4 anos de idade, né? Então, ele já trabalha nisso há muito tempo. Foram anos de descoberta, né? E a gente lá, hoje, são grupos pessoas que já trabalharam com ele saíram, pessoas que estão lá até hoje, pessoas como eu, que começaram em 2018 e estamos juntos até hoje. Então, ele ganhou esse prêmio, mas aqui, né? Eu sempre falo, eu não conheço outra pessoa no Piauí que conseguiu isso, certo? Eu tenho que me valorizar. Sim. Então, eu não conheço outra pessoa no Piauí e se tem, amaria conhecer. E tô aqui para fazer que daqui a alguns anos que exista mais pessoas, né? Mas até o momento, não conheço. Né? Comparo com professores na faculdade aqui, que já são professores há anos, e quando eu comparo
a minha produção científica com a desses professores aqui, se for métrica, eu tô bem melhor. Sim. Mas por que muitos deles, às vezes sentando em mesa de reunião, sempre tratam com menosprezando, Eu sei. com desprezo do tipo, você é bolsista lá? Aham. E eu falo, não, eu sou contratada da universidade, Aham. né? Eu tenho meu emprego. Mas sempre existe essa coisa de competição. Muito. Na realidade, eu acredito muito que é medo, né? É insegurança. Sim. É medo, né, de que aquela mulher venha lá e realmente faça melhor do que ele. Eu sempre falo, eu cheguei aqui na Federal, né? Vim visitar algumas pessoas. E se você pensar, primeiro ano que vai ter votação para reitoria, que nós temos 3 mulheres competindo. A primeira vez que uma mulher vai ser Na eleita... história do Piauí? Na história do Piauí. Que uma Meu mulher Deus. vai ser reitora da universidade. Porque temos 3 chapas e as 3 são mulheres. Então, uma delas vai ganhar e uma delas vai ser a primeira mulher a ser reitora da Piauí. Universidade Federal do Piauí. Meu Deus, é em 2024. Né? A Você- universidade existe desde quando? Desde Não sei. quando? É. Então, a gente tem que valorizar a esse gente, momento, sim, porque tem. é uma mudança, É. mas a gente tem que entender que tem muito Que a mais para batalha lutar. é grande, né? Isso. E que tem muita. Por isso que eu digo que nós mulheres, né? A gente não é essa coisa de, eita, mulher contra homem. Não. Mas é a mulher, cada vez mais, entender o seu valor, aprender a se posicionar e colaborar entre si, independente da área, né? Sim. Então, você é da área da ciência, eu sou da administração e outra mulher, né, comunicação, mas que a gente possa propagar o que a outra está fazendo, elogiar. Exato. Teve um outro podcast que a gente estava até falando sobre isso, essa questão do elogio, que muitas vezes as pessoas têm dificuldade, principalmente hoje nas redes sociais, né? Elas têm Sim. mais facilidade para criticar Do que do que elogiar. Às vezes até vê ali um negócio legal que a pessoa está fazendo, mas não. Se você pensar, né, eu sempre falo, não custa nada você enaltecer o trabalho de outra Sim. pessoa. Né? Hoje, na rede social, uma pessoa que está assistindo é gratuito. Sim. Você vai lá, compartilha, se você gostou, Sim. você envia para alguém. Inúmeros estudantes que sonham estudar no exterior. Isso. E eu sempre brinco, né? No meu perfil, eu sempre falo para os meus alunos, né? Eu não tô dançando lá. Tá trabalhando. Eu não tô dançando. Você tá pegando eu tô ensinando uma parte do seu tempo e dedicando a isso, né? Eu tô ensinando, eu não tô falando do meu dia a dia, nem mostrando da hora que eu acordo, da hora que eu vou dormir. Uhum. Eu não tô fazendo esse tipo, né, que as pessoas chamam de blogueiragem Sim. ou influência. Eu tô ensinando educação, Sim. né? De modo gratuito, que com o que tem lá de conteúdo, você consegue ter noção. Olha, é possível estudar fora, seja do Piauí ou de qualquer lugar do Brasil. Sim. Você consegue aprender, né, conteúdo gratuito lá, você consegue estudar, você consegue aprender que documentos você precisa para aplicar, como que eu acho uma universidade, como que eu faço. Eu não estou falando nem de aluno de mentoria, né? Que esses eu tenho contato direto. Estou falando de você ir lá de alguém lá consumir na rede social olhar, na rede né? social. Ou você, uma mãe, eu tenho pais e mães que entram em contato comigo para os filhos. Né? Sim. Eu queria que meu filho estudasse fora. Legal. Né? E pais e mães que marcam filho, marcam sobrinhas, marcam alunos. Mas, se você pensar, ainda é uma página muito pequena por valor. Sim, né? É isso. Eu digo muitas vezes, às vezes a gente vê uns perfis que, meu Deus, é tanta besteira, como a gente fala aqui no Piauí, Sim. né? É tanta bobagem, assim, e é imenso. Milhões então, de pessoas. As pessoas querem andam aquilo. muito assim, sonhando em querer ter uma vida melhor, que algo de melhor aconteça na vida, que ganhe mais dinheiro, mas eu sempre digo isso, várias vezes eu falo isso. Quem é que você segue no seu Instagram? Olha ali quem é que você está seguindo. Será que essas pessoas que você está seguindo vão lhe ajudar a você alcançar o seu objetivo de vida? Isso. Ou você está passando só o tempo lá, perdendo o seu tempo, né? Então, assim, ao mesmo tempo que tem esse monte de coisa que não é legal, tem muita coisa boa. Sim. Que é, assim como o seu perfil, como tantos outros que educam, né? Que mostram ali um caminho, que tem um conteúdo de valor.
mas esses, geralmente, têm mais dificuldade de ter crescimento, seguidores, né? E tal. Por quê? Eu sempre digo, por aí a gente avalia a qualidade, né, da mentalidade das pessoas que estão no mundo hoje. Sim. Porque eu digo muito, se Jesus Cristo hoje tivesse um Instagram, talvez não era tão grande o Instagram dele. Não. Porque o povo gosta de besteira, né? Gosta de coisa que lhe deixa ali cada vez mais anestesiado, sabe? Eu não entendo, mas é por isso que existe aqui, né, um podcast como esse, o seu perfil e tantos outros. Nós estamos fazendo a nossa parte, né? Cada uma fazendo ali o que pode, né? E, assim, você hoje faz, então, um trabalho... eu percebo que é como se fosse um agradecimento àquelas pessoas que lhe ajudaram a chegar lá, né? Porque a gente falou aqui muito, mas, assim, você chegou em São Paulo, fez mestrado, doutorado e com certeza teve alguém que lhe abriu os olhos para ir para lá. Sim, que foi a minha orientadora lá em São Paulo, né? Que até hoje nós trabalhamos juntas. A gente nunca perdeu o vínculo. Ela que foi a pessoa que disse, você precisa sair do Brasil. Legal. Você é muito boa para estar aqui. Que bom, né? Que teve esse anjo aí na sua vida. E aí eu dizia, não, mas eu não quero, eu tenho medo, eu não sei falar inglês. E aí é um ponto, né? As pessoas acham... Hoje em dia eu vejo com os alunos 3 pontos, né? Não sabem como fazer, ou se é possível. Dizem, eu não tenho dinheiro e eu não sei falar inglês. Pronto. Nenhum dos 3 eu também sabia. Pronto, então você né? A própria Por persona. Isso que eu digo, eu também não sabia. Nunca fiz um curso de inglês na vida. Nunca tive dinheiro. Fosse por dinheiro, nem em São Paulo eu tinha chegado, ido, né? E a parte realmente financeira. E aí ela foi a pessoa que me instruiu de dizer, olha, você precisa procurar financiamentos, bolsas de estudo. E aí foi quando eu comecei. Meados de 2014. 10 anos atrás, né? E aí eu comecei a ler. E eu lembro de lendo isso e eu dizia, meu Deus... Isso é um mundo que eu não... Que você não tinha a gente não acesso, ensina. Né? Não tinha acesso na escola. Hoje em dia, se você comparar com escolas que a gente tem aqui no Piauí hoje em dia, já é diferente. Os alunos já entram, criancinhas já são treinados para ir para o exterior, né? A gente já tem escolas desse nível no Piauí, claro. Acesso limitado a pessoas de alto padrão financeiro, né? Sim. Que não é o nosso intuito. Meu intuito é mais democratizar isso para todas as... Ajudar. Oferecer essa informação que possa mudar outras vidas, exatamente. Né? Assim como mudou a sua. Como mudou a minha. Então, ela foi a pessoa. E aí, eu comecei a estudar e fiquei encantada e triste ao mesmo tempo. O tanto de informação boa que existe e que a gente não sabe. Eu aqui no Piauí nunca tinha escutado nisso. Na minha escola, que eu podia ir para fora, que eu podia fazer um intercâmbio na escola, que eu podia aplicar e que as pessoas me pagariam para eu ir. Nunca. Realmente. E aí eu comecei até que eu apliquei para essa bolsa para ir para Oxford. E quando eu apliquei, a coisa que eu mais escutei de todas as pessoas ao meu redor, né, colegas, amigos, conhecidos, era: nossa, você não vai conseguir. Essa foi a frase que eu escutei. É muito esforço e sabe que não vai dar certo. E eu lembro o dia que eu recebi o e-mail de aprovação dessa bolsa, o tanto que eu chorei, eu não acreditava. Nem eu acreditava, sabe? Eu sei. Porque eu dizia, meu Deus, eu consegui, eu vou para Oxford. E aí foi todo aquele aprendizado, tirar visto, viajar. Outra etapa, que eu não tinha nem passaporte, né? Nunca tinha saído do Brasil. E aí, fui para Oxford. E aí, cheguei lá. E aí essas pessoas que diziam que você não ia conseguir? A maioria delas, hoje em dia, né, bem surpresa, são pessoas... Muitas dessas pessoas falam comigo. São pessoas pessoas que gostam de você, mas que, de repente, não... Pela mentalidade, talvez, né? Realmente acha tão, assim, inatingível. Isso. Que aí eu acho que é a questão da ação, né? Sim, entrar em ação. O executar. É o que eu sempre falo, né? Pra mim, na minha personalidade, o mundo não vive de desculpa. Eu também acho. Tipo, fiz tudo errado, desculpa. Não, detesto.
Não, eu sou Bora super cuidar e intolerante. fazer alguma coisa. Vamos mostrar em ações, né? Eu verdade. prefiro ações. Você mostra a desculpa em ação, você me mostra arrependimento em ação, você quer, você me mostra em ação. O querer sem agir é só um sonho. É que nessa coisa de ajudar. Teve essa professora que lhe deu a orientação e lhe ajudou. Mas quem fez o negócio acontecer foi você, ela que foi atrás, parar, né? Ela não ia parar a vida dela, o tempo dela. Ela tem 20 alunos. Quem tem que fazer é quem é o interessado, quem quer, né? Então, essa parte de agir toda minha, de aprender, de ler e buscar, e usar a rede social e entrar em contato com pessoas que já estavam fora, né? E entrar e perguntar e saber, e fui atrás. E aqui é importante a gente dar uma parada para falar com quem está aqui nos assistindo, seja você uma jovem que está estudando, ou uma mãe que tem um filho, que pare com esse negócio de vitimização, não é? Tem gente que vive dando desculpa para o que não faz. Ah, não, mas aquela ali está fazendo, é porque não sei quem ajudou. Aquela ali é porque tem dinheiro. Aquela ali é porque deu sorte. Eu recebi mensagens, Carmen. Eu tenho prints até hoje que eu posto nas redes sociais, quando eu tô, postando coisas de pessoas que me mandaram mensagem perguntando se tinha sido algum político que tinha me colocado na USP. Pessoas daqui do Piauí, né? E que eu fico assim, como, sabe? Não é... Você acha que a pessoa não é capaz, né, de fazer? E hoje em dia é por isso que eu bato tanto nessa tecla de mais e mais alunos, né? Sim. Sou muito feliz de outros e outros alunos que, através do meu Instagram, eu consegui levar para Oxford, para outras universidades do Reino Unido, para outros países, né? Então, para mim, essas pessoas, né? Tem uma pessoa que entrou em Oxford, que foi para Oxford e ganhou a bolsa para estudar. Tudo financiado. Não gastou R$1 do bolso. Que bom. Né? Para ir para Oxford. Uma pessoa que nunca pensou. Então, esse foi meu primeiro caso que eu digo assim, é o caso de sucesso. Sim, você está sendo... É como eu digo muito, né? Deus, ele dá os dons e os talentos para cada um de nós. E ele quer de nós serviço. Sim. Então, você primeiro mostrou seu trabalho, né? Conseguiu, fez suas conquistas. E hoje, você está sendo essa pessoa... que eu digo sempre é um instrumento, né? A gente se coloca a serviço de Deus e pergunta, me diga bem o que é que você quer que eu faça, né? Para eu fazer. Então, eu vejo isso, sabe? Eu olho muito cada pessoa que realiza coisas na vida, que a gente vê assim, que olha, meu Deus, parece história de filme. Sim. Como essas pessoas que estão sabendo colocar esses dons e talentos a serviço de uma obra maior. Sim. Porque é só isso mesmo que a gente está fazendo aqui, né? Exato. Se a gente for olhar o resultado que eu consigo, a conquista que eu consigo, tem um propósito. E quando eu falo, nunca é meu. Sim. Né? Por trás daquilo teve uma mãe que lutou a vida inteira. Sim. Teve cada professores dessa, né? que acreditavam em mim. Teve aqueles que não acreditavam. Sim. Teve colegas da minha mãe, existem até hoje, né? Amigos da minha mãe. E eu sempre falo para minha mãe, eu digo, mãe, se é inveja, se não é... Deixa passar. A gente deixa passar, porque tudo isso, eu acho que na minha vida eu rebato isso com mais pessoas conquistando, com mais resultados. Mas eu sempre falo que a gente comentou agora, a da ação, né? Uhum. Então, as pessoas hoje em dia, muitas críticas, né? Falam, agora que chegou lá em Oxford... né? Agora, tá besta, tá querendo aparecer. Agora quer ganhar dinheiro. Ora, mas lógico. Né? Quer ganhar dinheiro, vende curso. Lógico. Vende mentoria, né? E eu falo, gente, isso é uma coisa é um óbvia, trabalho, é uma coisa óbvia. Eu presto um serviço, exatamente. né? E o serviço que eu presto, eu entrego. Ei. Né? Eu não tô vendendo vaga. Se eu estivesse vendendo vaga em Oxford, eu tava milionária. Exatamente, né? Não pode... Eu não tô vendendo vaga, eu tô te ensinando. Preparando. O que eu aprendi, eu tô te preparando. Você tá fazendo com que o caminho dessa pessoa... seja um pouco menos duro. Menos doloroso e também que ela consiga até mais rápido, mais né? rápido. O processo. Exato. Porque quando alguém já fez o caminho e mostra pra gente o caminho, lógico que vai ser melhor. E orienta, e ajuda, e diz, olha, talvez eu não saiba isso, mas vamos procurar aqui, e procura junto. Mas um ponto que eu sempre falo, que é referente à ação,
recentemente, né? Eu posto, vez ou outra eu faço isso no meu Instagram, que é oferecer mentoria gratuita. Sim. Né? Para os alunos. Porque realmente, ó, por exemplo, tem um aluno lá da rede pública, lá na Cacimba Velha. Que não tem dinheiro para nada. Que ele não tem dinheiro, nem celular. Usa o celular de um amigo para olhar a minha rede social. Entra em contato comigo através desse Instagram de amigo. Esse aí merece, né? Você acha que uma pessoa dessa não merece? Merece meu tempo. Com certeza. Mas em referente a essa da ação, quando eu faço essas postagens, né, de mentoria gratuita, eu coloco sempre uma brincadeirinha do tipo, vamos supor, me conte sua história nos comentários e eu vou selecionar 2 pessoas para dar a mentoria gratuita. Você fica abismada com a quantidade, tão pouco, o número de pessoas que tentam. É só você ir lá e fazer assim, olha, envia para um amigo. Então, é a falta de atitude mesmo. E às vezes eu fico pensando, será que é porque a pessoa não acredita que isso realmente é possível? Ou será que é realmente apenas essa pessoa nesse estado latente, assim, de inércia? De não movimentar, de não conseguir quebrar essa zona de conforto, nem para dar o passo de dizer... Contar ali minimamente. Olha, sou de tal lugar, sonho de dar fora por isso, por isso. E isso independe, gente, até de classe social, de qualquer coisa, né? Você quer... Muitas coisas eu já consegui, assim, de contato, de trazer até mulher aqui, alguma coisa assim. Eu digo, minha gente, o não... Já existe. Já existe. Então, por que eu não vou tentar entrar em contato com essa pessoa? Né? E entra lá pelo direct, conversa e tal. Quando eu fui para Oxford foi isso, né? Todo mundo dizia, esse seu professor, porque ele já era famoso, né? Ele ainda não estava como prêmio Nobel, ele não tinha ganhado prêmio, mas ele já tinha outros prêmios e ele era alguém famoso. Todo mundo disse, ele nunca vai te responder. Nunca. Que ele vai te aceitar no laboratório dele. Tipo, quem é você? Joana, lá do Piauí, da UFP? E aí, ele me aceitou. Hoje em dia, é uma pessoa de suporte na minha vida, né? Que me auxilia em tudo. Eu tenho um contrato no laboratório dele sem data de fim. Que eu posso trabalhar em Oxford até o dia que eu quiser. Legal. E, recentemente, eu falei para ele que eu queria voltar para o Piauí, né? E que eu queria ser professora. E, realmente, daqui... tentar ajudar os alunos. Outros alunos. Pessoalmente. Então, a gente daqui tentar mudar a educação local. Sempre foi o meu sonho desde o começo, né? Então, muito tempo fora, então pensando em retornar. E aí, ele virou para mim e falou, você tá certa disso? Você tem noção da dificuldade que vai ser você voltar para lá? E aí, eu falo, tenho, né? Mas eu acho que eu quero esse desafio de retornar, de ensinar os alunos daqui, de realmente aplicar todos esses meus anos de aprendizado aqui, né? E quando as pessoas falam, você não quer ir nem para São Paulo, né? Você não quer ir para outro lugar, eu falo, eu acho que se eu tiver que voltar para o Brasil, vai ser realmente para cá, para casa, tentando ensinar pessoas aqui. E quem sabe um dia ser reconhecida como a professora que mais mandou aluno para fora. Sim, tudo é possível, né? E a gente tem né? Cada pessoa tem o seu propósito. Sim. E isso é muito legal, né? Muito bonito a gente querer voltar para a própria, né? Para nossa terra e, de alguma forma, contribuir com tudo que você já... Mudar realidades, Mudar né? a realidade. Despertar esses jovens para um mundo que, às vezes, eles nem imaginam que existe. São tantos aprendizados, né? Viajar no mundo não é apenas a parte do laboratório. Exatamente. É culturas, é você aprender um pouquinho de política, é você aprender um pouquinho de história, é você aprender um pouquinho de como as coisas funcionam realmente fora, né? De comidas. Sim. De você falar de comidas que você já provou na vida diferente, por que existem países que comem determinado tipo de coisa. Cultura, né? Cultura diferente. Música. É muito legal, é muito importante. Enfim, é uma outra decisão de coragem, né? Sim. Porque realmente é vamos dizer, uma realidade bem diferente. Bem diferente. Mas é aquilo, a gente precisa escutar o que o nosso coração tá pedindo, mas com os pés no chão. Hoje você já tem, né, um outro negócio, vamos dizer, né? Essa coisa da mentoria, de ajudar alunos que queiram ir. E é algo
muito interessante. Eu acredito que tenha muito futuro, né? Porque muita gente Muita aqui gente sonha, quer. sonha em ir. Então, é isso. E as pessoas entenderem cada vez mais que existe todo tipo de trabalho, né? E que isso é um trabalho e muito importante e que seja valorizado, porque realmente a gente precisa quebrar, né, algumas crenças, assim, principalmente aqui do nosso estado, Sim. que ainda é muito voltado para, meu filho vai ser médico ou advogado, né? Que são as Sim, duas as duas únicas profissões vistas, né? que eles comemoram e tudo mais. Joana, eu sempre converso, pergunto às mulheres que vêm aqui qual é o seu superpoder, né? O que você acredita que é uma característica sua, da sua personalidade que se lhe perguntasse assim, você dizer, não, foi isso bem aqui que me fez ser quem eu sou hoje, né? Que me suportou nos momentos de desafios. Qual seria esse superpoder e por quê? Ação e tolerância. Né? Eu acho que tolerância para todas as adversidades. Sim. Então, a parte de não vou me vitimizar, por alguma razão eu passei por isso e vou superar, mas realmente não parar, né? Então, agir. É aquilo que eu quero, eu irei tentar. Entrar em ação. Se eu conseguirei ou não, já não depende apenas de mim. Sim. Mas eu acredito que eu durmo todos os dias tranquila, com a ideia de que eu tentei. Eu fiz o meu melhor parte, e eu fiz a minha parte. É isso mesmo. Não vai, por exemplo, depois dizer, eu devia ter feito isso, né? Eu não consigo pensar não uma existe coisa. Essa possibilidade, eu sempre né? penso, não consigo pensar uma coisa que eu me arrependa de dizer, e se eu tivesse feito? Eu não, na minha memória, não existe. Deu vontade e fez, né? Deu vontade, eu planejo aquilo, eu organizo, eu estruturo e ação. De executar aquele processo. Eu acredito muito também nisso. Eu acho que não é... tem gente que diz, porque é sonhadora. É porque... Não, gente. Sonhar é muito bom, né? Ótimo, mas se a gente for ali todo dia um passo, né? Uma coisinha a mais, uma hora acontece. Isso. Quando as pessoas falam, eu sonho ir para Maldivas. Uhum. Você pode sonhar e passar um mês na Maldivas o resto da sua vida. Mas se você não coloca todo mês R$100 na sua conta, até você juntar o dia de ir para Maldivas, você nunca vai. É verdade. É verdade mesmo. E a questão da sua adaptação, pelo que eu entendi da sua história, que a gente não conseguiu, né, falar tudo, mas é algo bem interessante também, porque imagina sair do Piauí, Sim. Né, vai para São Paulo, mora lá com tanta gente, como você falou, né? Preconceito, né? Sim. Contra nordestino e tal. E aí vai para os Estados Unidos, né? Depois Inglaterra. É muita mudança, né? Muita adaptação. E a própria língua. Porque, geralmente, a língua é uma das coisas que mais... travam as pessoas. Trava, né? Meu Deus, eu não sei falar inglês. Aí eu vou chegar num lugar, eu ainda vou ter que me adaptar à cultura do lugar, eu tenho que estudar, eu tenho que saber falar... E entender o que está ali nos livros, né? É bem complicado. A gente não falou tanto disso, mas são pontos que eu falo, a gente aprende na necessidade. Como é que você fazia, por exemplo, você disse que não sabia falar nada de inglês. Aí, na hora de chegar na faculdade... Supermercado. Ia pro caixa e queria sacola. Não sabia como era que pedia sacola. Como era que pedia. E aí, você vai pesquisando, treinava antes, ia lá no Google e dizia, olha, se eu precisar de sacola... eu vou prezar isso. Eu tinha um caderninho com frases. Uhum. E que eu sabia que eu ia, em algum momento, utilizar aquelas frases. Para você ver, o poder da atitude mesmo. Então, gente, dificuldade existe. Mas se você quiser transpor dificuldade, encontre uma maneira. Se você pensar na solução, vai aparecer, não é? E eu sempre falo, tão é possível, né? Meus amigos que já eram fluentes em São Paulo, que falavam, como você vai para Oxford, né? Só o inglês é o the books on the table. Era a única frase que a gente sabia em inglês. E eu falo, você tenta, você consegue, né? Hoje em dia eu consigo me comunicar com qualquer pessoa. Há uma semana atrás eu estava nos Estados Unidos em uma palestra para 250 pessoas. Olha que legal. Em inglês. Gente. E eu nunca na vida, se eu fosse pensar, imagina, nunca
Nunca na vida eu cogitei, né? Nunca passou na minha cabeça. Pois eu fiquei mais esperançosa agora, porque Você vai falar com a minhas Malala. aulas de inglês, e aí inglês enferrujado, né? Que eu fiz o curso há muito tempo. E aí eu fico, às vezes, dá preguiça, né? Porque a gente tem preguiça de pensar noutra língua. Hoje em dia, no celular, né, gente? É. Tem aplicativo. Eu falo, olha, gente, aplicativo. Você tá ali, em vez de estar lá, ó. Tá estudando um pouquinho, né? Passa ali 30 minutinhos. Até a sua cabeça começar, sabe? É um hábito. Tudo é hábito. Pra mim, é ação. Se você age todo dia, você gera daquilo um hábito. E daquilo uma rotina. E dali, depois, ninguém muda. Verdade. E eu queria aproveitar também para falar dos nossos patrocinadores aqui, que são empresas que acreditam nesse podcast, que acreditam, né, que vale a pena abrir um espaço para trazer mulheres interessantes para conversar com a gente. Então, a Discar Distribuidora é uma das empresas que apoia aqui o podcast, que está presente na cidade de Caxias, no Maranhão, e Presidente Dutra, e também os Postos Full, que são postos que também pertencem aí à mesma rede e que estão presentes aqui em Teresina, na cidade de Caxias, no Maranhão, e Presidente Dutra. Então, agradecer aqui essas empresas que proporcionam que isso aconteça. Sim. Que essa sua história, que é tão bonita, que é tão motivadora, ela possa ficar eternizada nesse episódio e que ela possa chegar muito longe a muitos, né, brasileiros que estão aqui querendo ir para fora, mas não sabe como é que faz, né? Acha que é impossível. Não é. E aí, quando ele vê a sua história de uma menina, de uma mãe solo, né? Sim. Que teve uma infância modesta, uma adolescência, mas conseguiu ir para São Paulo, vivia com R$ 1.500, minha gente, por mês, né? Para pagar aluguel e comer, né? E enfim, transporte. E hoje ela está lá em Oxford, ela acabou de dizer aqui que deu uma palestra para mais de 250 pessoas em inglês, foi para lá sem saber nada, não sabia falar uma palavra em inglês. Então, a maior lição que eu estou tirando aqui dessa nossa conversa é que realmente não existe desculpa, como você falou, né? Não. Você tem toda a propriedade para dizer, olha, não me venha com desculpas. Quando os meus alunos vêm, olha, é porque eu já digo, olha, a mentora errada. Porque aqui você não vai dar desculpa. Se você me der desculpa, eu vou ter 30 exemplos para dizer que só depende de você. Não, então, eu sou bem chata com... E para tudo, né? Então, assim, essa tua mensagem aqui, ela vai servir também para qualquer outra pessoa. E aqui, no nosso caso, a gente fala muito para o público feminino, para qualquer mulher que hoje esteja dizendo, minha vida tá ruim, eu não tenho nada, eu não consigo, tá difícil. Difícil ninguém tá dizendo aqui que é fácil, né? Sim. Mas sempre existe uma saída quando a gente coloca a nossa cabeça para funcionar, né? Quando a gente olha ali o alvo e busca entender o que eu preciso fazer para chegar lá. Eu sempre gosto, e talvez até, né, para a gente finalizar, mas que as pessoas podem assistir isso e pensar, agora que já conseguiu... Tá dizendo que é fácil e que é possível, né? As pessoas são diferentes. Tinha dia que o meu melhor era a excelência. Sim. E tinha dia que o meu melhor era muito difícil. Uhum. E tinha dia que voltava a ser bom. E tinha dia que voltava a ser ruim. Sim. E tinha dia... E é um ciclo, né? Sim. Mas em nenhum desses pontos, o que eu acho que pode acontecer é o parar. É você desistir, né? É o você... A não ser que aquilo não seja realmente o que você quer. E aí você tem que desistir, Sim. e mudar, e fazer outra coisa, buscar coisa. outra coisa, né? Se redescobrir. Mas não é que hoje em dia é fácil porque é uma pessoa excelente, brilhante e fora da curva. E que sempre, né? Não, sempre vai ter dificuldade. Vai ter um ciclo, né? Então, aquele ciclo, ele tem... altos e baixos. Altos e baixos. Volta. E um dia o seu melhor talvez seja... péssimo. Uhum. E você passa pelo aquele dia e no outro dia você tem um novo amanhecer, uma nova porque é uma outra coisa, e eu até vou lhe perguntar agora, né? Que é a definição de mulher poderosa. O que eu digo aqui é que eu trago mulheres poderosas, mas a gente entende esse poder interior.
Sim. Então, assim, não é que a mulher poderosa, que a gente está dizendo aqui, é aquela super mulher que ela nunca, não, nunca tá ruim, tá sempre boa, maravilhosa, animada. Não é isso, né? Eu acredito que você teve muitos momentos, assim, bem... Sim. Pra mim, inclusive, eu tatuei no meu corpo, porque eu conhece-te a ti mesmo. Né? Verdade. Eu tenho ela aqui. O autoconhecimento, O autoconhecimento. Né? Então, para mim, e ela é aqui em tá. latim? Eu fui em um templo grego quando eu visitei a Grécia e eu encontrei essa frase. E quando. Não sei, foi uma sensação muito forte, né? E quando eu pesquisei, o que significava era conhece-te a ti mesmo. Olha aí. E para mim, não só mulher, mas Sim, o nosso foco aqui é mulher, mas para qualquer ser humano. Conhecer a si mesmo. O seu limite. Sim. Suas qualidades. Hoje em dia é muito difícil. Alguém me pergunta, defina, Franci Carmen, suas qualidades. Você vai ter dificuldade. Tem gente que não sabe dizer, né? Não sabe falar a sua qualidade. Quais são os seus defeitos? Sim, também é importante. O que é eu sou ruim? E a gente precisa saber aquilo para melhorar, porque a gente não precisa ser excelente em tudo. Sim, com certeza. Então, eu acho que a mulher super poderosa, para mim, é a mulher que se conhece. Sim, autoconhecimento. O autoconhecimento. Eu falo muito também disso, porque eu realmente acredito muito. Tenho buscado muito isso durante a minha vida até agora. Me conhecer cada vez mais, assim, o que tá legal e o que não é tão legal assim, né? Como eu posso melhorar para que isso não me atrapalhe, não atrapalhe meus relacionamentos. Com as pessoas, né? Eu comigo mesma, eu com os outros. Isso. Porque a gente vê também muito... enfim, o tempo está acabando aqui pra gente, mas a gente vê muito mulheres que nessa ânsia do alcançar objetivos, até se autovalidar, elas perdem a mão porque elas vão sempre só em busca do resultado e elas não vão se conhecer. E às vezes atinge o resultado e você descobre, não era isso. É uma parte de preencher um vazio que você acha que vai preencher com alguma coisa. Sim. Quando você conquista aquilo, você vê que não era aquilo. Isso. Porque não se conhece, né? Então quando as pessoas dizem, você é louca? Você quer voltar pro Piauí? Eu falo, olha, tudo é pra mim. Você tá fazendo esse processo todo, isso. né? E a partir de que momento da sua vida você viu que você precisava buscar esse autoconhecimento? Pra mim você começou a valorizar mais isso? Olha, já faz o quê? Vamos colocar aí 10 anos. Você já estava lá? Já estava lá. E aí viu que o negócio pegou e estava precisando. Eu acho que foi muito da minha descoberta de viver só. Sim. Né? Não tinha meus amigos, não tinha minha família, não tinha ninguém. Então, eu tinha que me redescobrir. Sim. Ali, construir novos laços, pessoas que eu confiassem. Imagina semanas e semanas você sozinha. Complicado. Então, a parte da solidão que se converte em você se redescobrir. O que eu gosto de fazer sozinha? Já fui ao cinema só? Já fui ver um show só? Já fui ver uma peça só? O quão difícil é você ir no restaurante sozinha? Ficar sozinha, né? Então, muito isso reflete pessoas que saem, né? Sim. Pessoas que saem, elas têm que entender que você vai ter que passar por tudo isso. Sim. Vai ser comum eu ir para o restaurante e talvez levar um livro. Vou ficar lendo, vou comer, vou pagar minha conta, vou sair calada. Né? Ou ligar para alguém, hoje em dia é fácil com tecnologia, mas se redescobrir de outras formas, né? Horário é diferente, quando eu tô dormindo, as pessoas estão acordando, trabalhando, quando eu acordo já estão dormindo. Então, tudo é diferente. Tudo é desafiador, né? E você precisa se redescobrir, senão você entra num... Pira, enlouquece. Pira mesmo, né? E eu acho que foi nesse momento em que eu me vi só e dizia... Tenho que... Sim, o que eu vou fazer, né? Pra ficar comigo mesmo. Isso. Né? Será que eu gosto de mim? Será que eu me tolero? Será que eu gosto disso? E aí você vai se autoconhecendo. Muito bom. Você pode dar mentoria de várias coisas, né? Para várias mulheres aí, ó. Então, eu quero te agradecer demais essa oportunidade de ter conhecido a sua história, né? Essa força que você tem,
toda essa conquista mesmo que termina sendo também nossa, né? Como mulher, como piauiense. Eu sou de Parnaíba. Sim. E fico super feliz em saber que a gente tem uma representante, né, piauiense lá em Oxford. Desejo muito mais Muito obrigada. sucesso nas suas empreitadas aí pela vida, né? E que, de alguma forma, você possa contar aqui com o nosso podcast e volte para contar outras histórias, né? Porque é isso, a gente precisa inspirar outras mulheres a despertar o próprio poder, como eu falo. Sim. Que é acreditar que é possível. Desde que a gente se movimente, se a gente, né, vá fazendo as conexões certas, como a gente falou aqui. Quem é que você está seguindo aí na internet, no Instagram? A gente vai deixar o Instagram aqui da Joana para você ir lá ver, né? Se você ainda não conhece. E se você quer viajar, quer morar fora, né? Estudar fora. Ela é uma excelente pessoa que pode lhe ajudar. E é isso, vamos juntos aí construir um mundo melhor, cada uma do seu jeito, fazendo o que sabe, né? E servindo, que eu acho que é isso que a gente veio fazer aqui nesse planeta, né? Muito obrigada pela oportunidade. Novamente, eu comecei dizendo um podcast excelente e termino dizendo uma grande oportunidade de falar, de disseminar o que a gente faz. Tantas mulheres maravilhosas que eu conheci através do podcast, né? E histórias. E é muito legal a gente ver histórias. Quanto mais histórias, mais comum fica a gente conseguir ouvir sucesso e as pessoas entenderem, né? Que nós não somos selecionados, né? Sim, verdade. Então, existe para todo mundo. Então, é isso. Muito obrigada. E você que está aí do outro lado, se gostou, compartilha. Deixa teu comentário, deixa o teu like e vamos juntos jogar aí no mundo essas histórias, né? A história aqui da Joana, tão interessante, tão motivadora. E na próxima quarta-feira, a gente se encontra às 20 horas para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.